Vamos ler a Bíblia, Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Curva a sua cabeça e fale com o Senhor agora, aí onde você está. Comece a orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos neste lugar. A única bandeira que nos traz aqui é Jesus. Jesus, Jesus, o Senhor dos céus e da terra, o nosso eterno Salvador. É nesse nome que nós nos reunimos aqui. Agora, Pai, nós pedimos que o Senhor aumente a Tua presença nessa casa, neste lugar. Abençoa nossas irmãs que estão vindo para cá nesse final de semana abençoadíssimo. Protege, guarda e traz em segurança cada uma delas. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa o lar de cada um, a vida de cada um. Eu já declaro a Tua bênção. Eu declaro que eles terão uma semana abençoadíssima na Tua presença. E eu declaro o Teu favor sobre eles. Espírito Santo de Deus, seja muito bem-vindo. Fique à vontade entre nós. Fala do Teu jeito e da Tua maneira, para a glória do Pai e do Filho. Nós nos rendemos ao senhorio de Jesus Cristo. Nós nos rendemos ao Teu senhorio, amado Espírito Santo. Fale conosco. Nós queremos apenas ouvir a Tua voz. Oramos muito, muito agradecidos, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Quero falar com você nos próximos minutos sobre pilares da nossa fé. Diga isso, vamos lá. Pilares da nossa fé. Mais uma vez, vamos lá, só vocês. Mais uma vez. E com essa palavra pilares, eu quero falar aquilo que é a base da fé cristã, aquilo que é o alicerce da nossa fé. E quero enumerar 4 coisas muito especiais que formam a base, que formam os pilares da fé que nós temos em Cristo Jesus. Quero falar com você sobre isso porque o verdadeiro cristianismo não é uma placa de uma igreja. O verdadeiro cristianismo não é uma religião. Eu sei que você conhece o cristianismo como religião, mas o cristianismo de Jesus não é uma religião. O cristianismo de Jesus não é um sistema de doutrinas. Não, o verdadeiro cristianismo é uma pessoa. E o nome dele é Jesus. O verdadeiro cristianismo é uma manifestação de Jesus Cristo. Não é a manifestação de uma placa, de uma ideologia, de um sistema doutrinário. Não, isso não tem nada a ver. O verdadeiro cristianismo é a manifestação de Jesus Cristo de Nazaré. E eu sei que você que me ouve aí em casa, pela internet, e você que está aqui nesse grande auditório, eu sei que você está cansado das placas, e eu também. E eu sei que o mundo está cansado das placas, mas eu sei que você e eu queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus.
Queremos ver Jesus. E o verdadeiro cristianismo é aquele que demonstra Jesus, onde os discípulos de Jesus manifestam Jesus em suas palavras, ações e atitudes. Porque se você não manifestar Jesus, você é apenas um cristão nominal. Mas quando você manifesta Jesus, você é um discípulo verdadeiro. Amém, amados? Então o verdadeiro cristianismo é uma pessoa. E nós vamos falar sobre ele hoje, Jesus. Então ser cristão verdadeiro é ser alguém que manifesta o caráter de Jesus, a santidade de Jesus, o amor de Jesus, o perdão de Jesus, a graça de Jesus. É ser alguém que emana Jesus. Isso é ser cristão verdadeiro. Em Atos capítulo 11, livro de Atos capítulo 11, versículo de número 26, Atos 11, 26, nós lemos na parte B o seguinte: em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Em Antioquia, essa palavra cristão, ela aparece só 3 vezes no Novo Testamento. Só 3 vezes. Aliás, acho que é isso mesmo, 3 vezes. Porque Jesus nunca usou essa palavra, ele jamais usou. Mas lá na cidade de Antioquia, a 500 quilômetros de Jerusalém, os discípulos viviam de tal maneira que a sociedade começou a perguntar: como é que é o nome do Deus de vocês? E eles falaram: Cristo. E a sociedade começou a perceber que aqueles discípulos lá de Antioquia, eles manifestavam o caráter de Jesus, eles manifestavam o amor de Jesus, eles manifestavam a graça de Jesus. Então a sociedade começou a dizer: vocês são cristãos. Que significa? Vocês são miniaturas de Cristo. Vocês são parecidos com Jesus. Amém, amados? Para mim é isso que a sociedade mariliense precisa, de ver gente que se parece com Jesus. Amém, amados? Se o seu vizinho puder olhar para você, e aí eu não estou falando agora do vizinho de cadeiras, que aqui é fácil o seu vizinho de cadeira dizer isso. Mas se o seu vizinho lá da sua casa, perto, o seu vizinho de apartamento, o seu colega de escola, de faculdade, o seu colega de trabalho, puder olhar para você e falar: você se parece com Jesus, você está chegando lá. Amém, amados? E o objetivo da palavra é exatamente isso. É fazer de você alguém que se pareça com Jesus. Meu querido, porque se você for apenas um religioso, não vai levar a nada. O mundo está cheio de religiões, de ideologias religiosas, e levou aonde? Mas se você for parecido com Jesus, você vai ser sal e luz nessa sociedade. Amém, amados? Jesus, então, meu querido, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, é o Senhor da criação, é o Senhor da história, é o Rei das nações, é o dono da igreja, é o Redentor da humanidade. Ele é a nossa única esperança, Ele é a razão da nossa vida. Amém, amados? Jesus é aquele que tem em suas mãos o livro da vida, o livro da história da humanidade, o único que tem autoridade para abrir-lhe os selos. Somente Jesus tem poder para dar sentido à história e conduzi-la ao fim glorioso. Amém, amados? A fé cristã que nós pregamos e ensinamos tem 4 bases sólidas, que são os verdadeiros pilares do cristianismo: a estrebaria, a cruz, o túmulo vazio e o trono. E é sobre isso que vou falar nos próximos minutos. Em primeiro lugar, então, indo direto à estrebaria. Lucas capítulo 2, verso de 1 a 7, vai nos falar do nascimento de Jesus. E começa descrevendo que José e Maria saíram de Nazaré, lá na Galileia, e fizeram uma viagem de uns 150 quilômetros. E eles foram, ou até um pouco mais, eles foram até Belém da Judeia. E chegando em Belém da Judeia, porque o imperador romano havia estabelecido que estava sendo feito um recenseamento, e ele queria saber quantas pessoas tinham no império. O recenseamento está acontecendo.
E eles foram, cada um tinha que recensear na sua cidade natal, e José era de Belém. E ele vai para lá, e Maria está grávida. E chegando lá, diz então Lucas 2, verso 7: ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, as hospedarias estavam abarrotadas, lotadas, não tinha espaço. Por isso Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu numa estrebaria. A estrebaria aponta para a encarnação de Jesus, o Verbo de Deus, aponta para o nascimento do Filho de Deus. Diga amém. Em Lucas 1:35, o anjo Gabriel, ele disse para Maria, quando ele vai anunciar que ela seria mamãe, e ela diz: como é que vai ser isso? Eu não tenho relação com homem nenhum. Ele diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso que há de nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus. Diga amém. Diga aleluia. Por isso a estrebaria aponta para o nascimento do Filho de Deus segundo a carne. Mas o Filho de Deus, ele é Deus eterno, ele sempre existiu. João capítulo 1, versos de 1 a 3. Evangelho de João capítulo 1, de 1 a 3, nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Levanta a mão e diga: Jesus é Deus Criador. Diga: Jesus é Deus Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, nos céus e na terra. Diga aleluia. João 1, verso 14 nos diz o seguinte: o Verbo se fez carne. Essa expressão é: Jesus tomou a nossa forma, tabernaculou-se, ou seja, tomou o nosso tabernáculo humano, e ele se faz um de nós para nos dar a sua vida. João 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que está acontecendo na estrebaria é a encarnação do Filho de Deus, vindo buscar e salvar a humanidade perdida, vindo como a única solução, vindo como o único remédio, vindo à terra como o único caminho, como a única porta para Deus, com uma única razão da nossa fé. Diga amém. Jesus desceu do céu para nascer em um lar pobre, num berço pobre, numa pequena cidade, Belém da Judeia. Ou seja, Jesus, sendo Deus, fez-se homem, sendo Rei dos reis, fez-se servo, sendo Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, tornou-se um bebê, com a missão, repito, de buscar e salvar a humanidade perdida. Diga amém. Colossenses capítulo 1, versos 15 a 18, vai nos dizer que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o texto diz: nele foram criadas todas as coisas sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que é principado, que é potestades. Diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Diga aleluia. E o texto continua dizendo: Jesus é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja. Amém, igreja? Amém. A encarnação de Cristo é o primeiro pilar da nossa fé. Ouça isso: se Jesus não tivesse vindo à terra, nós não poderíamos ir para o céu. Você pode levantar sua mão e declarar? Diga: se Jesus não tivesse vindo à terra, eu não poderia ir para o céu. Nós só podemos ir para o céu porque Ele veio, e Ele é o caminho, a verdade, a vida que nos leva ao céu. Se Jesus não tivesse entrado na história da humanidade, jamais poderíamos desfrutar da bem-aventurança da vida eterna. O
texto que lemos diz que Jesus se esvaziou-se a si mesmo. Ele era o eterno Filho de Deus, estava à direita do Pai, e ele vem. Essa ideia lá de Filipenses é que ele se despiu da sua glória, se despiu da posição de Deus, e ele vem como uma humilde criança nascendo numa manjedoura para nos salvar da perdição e da morte eterna. Se Jesus não tivesse se esvaziado da sua glória e tivesse vindo até nós, nós não viveríamos vida plena. E ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, vida abundante. Diga aleluia. Agora levante bem alto sua mão e diga assim: se Jesus não tivesse se humilhado, nós jamais seríamos glorificados. Diga de novo: se Jesus não tivesse se humilhado, eu jamais seria glorificado. Deixa eu te explicar isso. A nossa salvação, ela tem 3 etapas bem definidas. Quando você entrega a sua vida a Jesus, acontece a primeira parte da salvação. Ou seja, você, quando entrega a sua vida a Jesus, nesse momento você é redimido, você é justificado. Diga: justificado. Ou seja, nesse momento os seus pecados são apagados, seu nome é escrito no livro da vida, e Deus declara você justificado por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Essa é a primeira etapa. Então, você, no dia que entregou sua vida a Jesus, você foi justificado. Agora, o que estamos fazendo desde aquele dia? E vamos fazer por toda a nossa vida na terra. Sabe o que estamos vivendo? É o período da santificação. Diga: santificação. Essa é a segunda etapa da nossa salvação, a santificação. Diga: santificação. E aí a Bíblia vai dizer que sem a santificação ninguém jamais verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Essa é a segunda etapa da nossa salvação. Mas a terceira etapa da nossa salvação é a glorificação. Diga: glorificação. Diga: glorificação. Agora diga as 3 palavras. Diga: no passado eu fui justificado. Diga: fui justificado. Diga: estou vivendo a santificação. E diga: no futuro serei glorificado. Sabe o que é ser glorificado? É aquele dia que nós vamos entrar na presença de Deus e vamos receber um corpo igual àquele que Jesus foi levantado dentre os mortos. Um corpo que não morre mais, não se quebra, não envelhece, é eterno no céu. É isso que Deus tem para você e para mim. Diga amém. A estrebaria fala da extrema humilhação de Jesus, o Filho de Deus. Veja bem, para nascer na estrebaria, não foi ninguém que humilhou Jesus. O texto que nós lemos de Filipenses 2, de 5 a 11, diz: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E aí ele vai dizendo da humildade dele, e ele vai dizendo: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o texto diz: a si mesmo se humilhou. Coloque o verso, passa o verso 6 e agora depois o 7. Verso 7 agora. Esvaziou-se a si mesmo, tomando as formas de servo e tornando-se semelhante aos homens. Verso 8. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Diga: humilhou-se a si mesmo. Ou seja, foi uma decisão de Jesus de humilhar-se a si mesmo. Não foi ninguém que humilhou a ele, ele humilhou-se a si mesmo. Ele que toma a decisão de ser um servo humilde, para que eu e você pudéssemos ter vida plena. Ou seja, Jesus, o Rei dos Reis, não entrou neste mundo pelos umbrais de um rico palácio, mas deitado em um berço de palhas. Diga amém. A estrebaria, então, é um golpe fatal na vaidade dos poderosos, daqueles que são feitos do pó. Eu e você somos feitos do pó da terra. A Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra, e a Bíblia diz que eu e você somos pó, e ao pó nós retornaremos, se Jesus não voltar em breve para arrebatar a igreja. Todos vão para o pó outra vez. Ou seja, aqueles que são barro
voltarão um dia para o barro. Muitas vezes se orgulham, estufam o peito, cheios de orgulho e de arrogância, porque vive apenas para este mundo e para os seus bens, para as suas riquezas. Mas o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, Ele que criou o pó da terra, o dono do ouro e da prata, o dono de todo o universo, o Senhor dos céus e da terra, não hesitou em deitar numa manjedoura. Se quer ter vida com Ele, aprenda a ser humilde como Jesus. Diga: eu devo aprender a ser humilde como Jesus. A humildade de Cristo é um machado divino colocado na raiz da nossa soberba. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Portanto, se você quer ter vida com Jesus, lembre-se que o Deus eterno não teve problema de nascer numa manjedoura, de ser colocado numa manjedoura. E se você quer ter vida com Ele, aprenda a ser humilde com Jesus. Diga: humildade é uma decisão. A segunda coisa que eu quero enumerar é a cruz. Diga: a cruz. Diga: a cruz. Jesus vem, nasce numa manjedoura. Ele vive aí 30 anos. Depois, com cerca de 30 anos, ele começa o seu ministério. E por volta dos 33 anos e meio, ele é crucificado. Lucas 23, verso 33 vai dizer: quando chegaram ao lugar do Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. A cruz de Cristo, meu amigo, não foi um acidente, mas foi a agenda do céu. Vocês estão adorando a Jesus ou não? Estão acordados ou não? Está cheio de gente que acha que a cruz, tadinho de Jesus, ele morreu na cruz. Não, meu querido, você não precisa pensar assim, isso é engano do diabo. Eu quero que você pense da forma bíblica, com a mente de Deus, com aquilo que Deus quer que você veja. A cruz não foi um acidente. A cruz foi uma agenda de Deus. Foi uma agenda do céu. Vou te mostrar isso na Bíblia, porque se eu falar qualquer coisa e não te mostrar na Bíblia, não aceite. Mas se tiver na Bíblia, você vai aceitar, porque é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Apocalipse 13 está falando da besta, do anticristo, do falso profeta, da trindade satânica, que num determinado período aí, está isso muito próximo, vai estar governando a terra por um período. E aí o texto vai dizer assim: adorá-la-ão, ou seja, as pessoas que vão adorar a besta, adorarão os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Levanta a mão e diga: Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Se eu não te mostrar isso também não vale, mas se eu te mostrar, você vai aceitar, amém? Esse texto está dizendo então o quê? Que quando Deus criou o homem, Ele sabia que a gente iria pecar. Ele sabia, mas Ele providenciou o resgate, Ele providenciou o meio, Ele providenciou. Por isso, lá na fundação do mundo, Deus já sabia que iria enviar o seu Filho para buscar a humanidade. A cruz de Cristo não foi um acontecimento programado na terra, mas no céu. Não foi algo estabelecido pelos homens, pelos políticos, religiosos, os soldados romanos. Não foi nada disso. Foi Deus. A cruz foi estabelecida por Deus. Diga aleluia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21. 1 Pedro 1, de 18 a 21. Vai dizer para a gente o seguinte: sabendo isso, olha o que Pedro diz: sabendo isso, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, da vossa vã maneira de viver. Ele diz: mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo.
Amém, igreja? Amém. Pedro disse: olha, vocês não foram resgatados, vocês não foram salvos da vossa vã maneira de viver. Ele disse: vocês não foram salvos pagando nada. Diga: salvação é de graça. Diga: é de graça, pelo sangue de Jesus. Ele disse: não, vocês não foram salvos porque vocês tinham prata ou ouro, coisa dessa forma. Ele disse: não, vocês foram comprados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele diz: e esse sangue foi conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus sabia que na plenitude dos tempos enviaria o seu Filho para buscar e salvar a humanidade perdida, para resgatar a humanidade que estava escravizada por Satanás. Sabe de uma coisa? Quando Jesus deixou a direita do céu, ele sabia porque ele estava vindo. O tempo todo ele falou da cruz. A cruz nunca foi surpresa para Jesus. Sabe por quê? Jesus nasceu para morrer. Diga: ele nasceu para morrer. Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele só poderia tirar o pecado do mundo oferecendo-se a si mesmo, a Deus, em sacrifício vicário, substitutivo, em meu lugar e em seu lugar. Diga amém. João capítulo 1 verso 29, Evangelho de João capítulo 1 verso 29, o texto vai dizer: no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levante sua mão, você está adorando a Jesus. Diga: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga de novo: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, e ele tira o pecado que lhe é confessado. Ele tira o pecado quando nós nos arrependemos com sinceridade e honestidade. Amém, amados? A cruz, embora seja um lugar de vergonha e dor, mas a cruz de Cristo, além disso, ela foi o palco onde eu e você fomos reconciliados com Deus. Ela foi o lugar onde eu e você fomos justificados, onde eu e você fomos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5 verso 21, segunda carta aos Coríntios 5 verso 21 diz o seguinte, falando de Jesus, o apóstolo Paulo escreve: aquele que não cometeu nenhum pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha para mim, deixa eu dizer uma coisa: espiritualmente, quando Deus olha para você, e se você já pediu perdão, se você já acertou tua vida com Jesus, se você já é um filho de Deus, e alguém quiser no mundo espiritual apontar os seus pecados e chegar para Deus e dizer: olha lá os pecados dele, e Deus vai dizer: quais? Quais? Sabe por quê? Quando Deus olha para você, Ele já olha através da cruz. Ele já vê que o preço foi pago, que a dívida foi paga, foi completamente paga. Sabe a música que cantamos agora há pouco, que diz o grito que foi dado? Sabe qual foi o grito que a música está se referindo? Foi quando Jesus lá na cruz disse a última frase: está consumado. Essa frase, está consumado, sabe o que significa? Totalmente pago. A dívida foi rasgada, a acusação foi tirada, a condenação foi tirada. Totalmente pago. Diga: a minha dívida foi totalmente paga por Jesus na cruz do Calvário. Diga: Ele rasgou a cédula. Diga: Ele rasgou a cédula da condenação. Ele encravou na cruz. Diga: Ele encravou na cruz. Diga: o inferno. Diga: o inferno não pode mais cobrar uma dívida que já foi paga na cruz pelo sangue de Jesus.
Já foi pago por Jesus. É por isso que está escrito em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação porque a dívida foi totalmente paga. Diga aleluia. Então quando você olhar para a cruz, olha que ali Ele pagou o preço pelos meus pecados, os seus pecados, pelas nossas transgressões, as nossas iniquidades. Ele levou as nossas dores, as nossas doenças. Ele carregou as nossas maldições, para que você não precise mais carregar nenhuma delas, para que você não precise mais ser escravo do pecado, para que você não seja mais escravo do diabo, mas para que você seja livre e tenha uma vida plena em todos os sentidos. Amém, amados? Na cruz, Deus o Pai revelou o seu mais profundo amor, mas ao mesmo tempo a sua justiça, porque Jesus foi julgado no meu lugar e no seu lugar, e o sacrifício de Jesus foi aceito como ato de justiça para Deus. É por isso que Jesus pôde dizer: totalmente pago. Amém, amados? Olha, então preste atenção. Jesus não morreu na cruz porque Judas Iscariotes o traiu. Jesus não morreu porque o sinédrio israelense o entregou para ser condenado. Jesus não morreu porque os soldados romanos o prenderam. Não. Jesus não morreu porque Pilatos o condenou. Não. Jesus morreu na cruz porque o Pai o entregou por amor a mim e a você. Posso ouvir um amém? Diga: Jesus morreu por amor. Ele disse: ninguém tem maior amor do que esse, que alguém dá a própria vida em favor dos seus amigos. Olha o que está escrito em João 3,16. João 3,16 todo cristão deve saber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Lê comigo, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, aleluia. Foi por isso que Jesus veio e morreu. Diga: foi por amor. Diga: o Pai me amou, que enviou Jesus. Diga: enviou Jesus para morrer a minha morte, para que eu tenha vida eterna. Foi isso que Jesus fez. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Jesus então não foi constrangido a ir para a cruz. Ao contrário, Ele voluntariamente deu a sua vida por amor a nós, para nos resgatar do pecado e da morte eterna. Olha o que dá em João 10, Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. Nesse texto o Senhor Jesus diz o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém tinha poder para tirar a vida de Jesus. Ele deu, Ele a entregou por mim e por você. João 10 agora, versos 17 e 18. Olha o que Jesus vai dizer. Ele disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomar. Verso 18, Ele diz: ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Posso ouvir um amém, amados? Então não é que as pessoas tiraram a vida de Jesus, é que eu e você, alguém precisava pagar o preço do meu pecado e do seu pecado, e só tinha um que podia fazer isso: Jesus. Só um representante da raça humana sem pecado podia pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Por isso que Jesus veio. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Meu querido, é preciso que você entenda essa mensagem. Sabe, porque se você não entender essa mensagem, você vai viver de uma forma diferente. Deixa eu te dizer, a cruz não foi lugar de derrota, foi lugar de triunfo. Diga: a cruz não foi lugar de derrota, foi lugar de triunfo. Sabe por quê, querido? Porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo triunfou sobre o diabo e todas as suas hostes, todo o inferno.
Colossenses capítulo 2, verso 15, vai dizer para a gente: despojando os principados e as potestades, publicamente triunfou deles na cruz. Despojando os principados e as potestades, os expôs ao desprezo público e triunfou deles na cruz. Olha para mim, querido, triunfo não é vitória, triunfo é a comemoração da vitória. Então a cruz não foi apenas uma vitória, foi um triunfo. Lá no Gênesis, livro de Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus o Pai, quando o homem caiu, Adão e Eva caíram, Deus deu uma palavra e Ele disse o seguinte: olha, da semente da mulher eu vou enviar um. E Ele está falando ali, e Ele diz: você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. Colossenses 2,15 está dizendo do cumprimento dessa palavra de Deus. Está dizendo que lá na cruz, Jesus pisou na cabeça do diabo. Diga: Jesus pisou na cabeça do diabo. Sabe por quê? Daquele dia em diante, o diabo perdeu o poder que ele tinha sobre a humanidade, perdeu o poder que ele tinha sobre a morte. Jesus é quem tem as chaves da vida nas suas mãos, a chave da morte e do inferno. Jesus, Jesus, Jesus. Como disse, lá na cruz Ele pagou o nosso preço. Preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Olha que está Colossenses 2, verso 14. Lá diz que Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Ele o removeu inteiramente e Ele encravou na cruz. Olha para mim, se você está em Cristo e alguém, o diabo, quiser te condenar, dizer: você está condenado, olha para mim, olha os seus pecados lá, o diabo começar a mostrar. Sabe o que você vai dizer para ele? Eles já foram cravados lá na cruz. Diga: eles já foram cravados lá na cruz. A cédula da condenação foi cravada e rasgada lá na cruz. Presta atenção nisso. Hoje até nós fizemos isso nos 2 cultos, das 10, das 17 horas. Agora não fizemos, que não ia ficar muito fácil fazer a ceia do Senhor. Mas na noite que antecedia a sua crucificação, o Senhor Jesus celebrou a ceia com seus apóstolos. E aí Ele deixou a ordenança. E quando Ele deixou a ordenança da ceia, Lucas 22, 19 e 20, Ele disse: olha, façam isso até que eu volte. Olha para mim, igreja linda de Jesus. Jesus fez muitos milagres. Ele uma vez pegou 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou-os e alimentou 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus andou sobre as águas. Jesus curou muitos cegos. Jesus ressuscitou muitos mortos. Mas Ele nunca disse: olha, lembra desse milagre, olha, lembra da multiplicação dos pães. Presta atenção nisso, como eu ia dizendo, Jesus não disse assim: lembra desse milagre, lembra da ressurreição de Lázaro. Jesus não disse isso. Lembra, Ele não disse. Lembre que eu andei sobre as águas. Ele não disse. Ele disse: lembre da cruz. Diga isso. Ele disse: lembrem da cruz. Porque na ceia, cada vez que ceiamos, nós olhamos para a cruz do meio, a cruz de Cristo, onde Ele pagou o preço da nossa redenção, da nossa salvação. Nós olhamos para aquela cruz, onde Ele levou sobre si nossos pecados, transgressões e iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém, amados? Ou seja, Ele não pediu para a gente lembrar das outras coisas, mas Ele disse: façam isso em memória de mim. Façam isso até que eu volte. Sabe por quê, querido? Se você lembrar de todos os milagres de Jesus, é muito bom, mas isso não te salvará. Isso não te salvará. Você não é salvo por conhecer os milagres de Jesus, mas você é salvo quando você entende a mensagem da cruz, e quando você recebe aquilo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário.
Você é salvo por aquilo que aconteceu na cruz. Ou seja, o Evangelho é a mensagem da cruz, porque foi na cruz que Jesus consumou para mim e para você eterna salvação. Diga amém. Amém. Foi na cruz que Jesus pisou na cabeça da antiga serpente. Foi na cruz e através da cruz que Deus o Pai nos arrancou do poder das trevas e de Satanás e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Amém, amados? Colossenses 1,13. Colossenses 1,13 vai dizer para a gente: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga amém. Terceiro pilar da fé cristã é o túmulo vazio. Diga o túmulo vazio. Diga o túmulo vazio. Sabe, querido, Jesus morre naquela cruz e Ele é colocado num túmulo novo, num jardim. Um túmulo que era de José de Arimateia, escavado na rocha. Uma grande pedra foi rolada e foi colocada naquela rocha. E essa grande pedra que foi colocada lá naquela rocha, para que ninguém tirasse. Essa é minha filha, amada, em quem eu tenho muito prazer. Então, querido, Jesus é colocado lá, o corpo dele é colocado lá, numa sexta-feira tardinha. E o texto diz que algumas mulheres, já no domingo pela manhã bem cedo, elas vão até aquele jardim, elas vão até aquele túmulo. E quando elas chegam lá, elas começam a olhar, porque no corpo já não estava lá, a pedra tinha sido rolada. A liderança dos israelitas tinha colocado muitos soldados lá. Mas quando Jesus ressurgiu, todos aqueles soldados caíram com o rosto em terra. Eles viram o que aconteceu, eles viram os anjos, eles viram o terremoto e viram Jesus saindo da sepultura. Diga amém. Então os anjos perguntam para as mulheres, por favor projete, Lucas 24, 5 e 6. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, os anjos lhes perguntaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Diga aleluia. Eu já fui a Israel 3 vezes, e cada vez que eu vou a um lugar, o lugar mais especial para nós é este lugar, o jardim do túmulo. Quando nós vamos lá, naquele lugar onde o corpo do Senhor foi colocado, e aí a gente pode entrar, cabe até umas 8 pessoas, porque era assim a sepultura na rocha. E lá está escrito: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Aleluia. E aí não tem como você sair dali sem chorar, porque você sabe que aquilo que foi o anseio de todas as gerações, a luta de todas as gerações era o quê? Era vencer a morte. Mas Jesus vem e vence a morte, e a vitória de Jesus sobre a morte é a minha vitória, é a sua vitória. Diga aleluia. A cruz seria uma esmagadora derrota sem a ressurreição, mas Jesus venceu a morte e ressurgiu para a nossa justificação e para a glória de Deus Pai. Através de sua morte na cruz, Jesus venceu a morte e Ele condenou a morte na sua vitória sobre a morte. Diga aleluia. Um autor, se você não entender essa mensagem, você vai ficar preso servindo aquela imagem do Jesus morto, do Jesus tadinho, com uma lança enfiada no peito, do Jesus morto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Um autor sacro escreveu alguns anos atrás, e eu gosto muito disso que ele escreveu. Ele disse o seguinte: não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois eu creio num Cristo que é vencedor. Não servimos a um Cristo que ficou preso na cruz.
não servimos a um Cristo que ficou no sepulcro. Não, nós servimos a um Cristo que se levantou ao terceiro dia e está assentado à direita de Deus Pai. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Leia Apocalipse 1 e mostra o Cristo glorificado logo a partir do verso 10. E quando o autor começa a descrever, diz assim: o seu rosto é como o sol quando brilha na sua força. Amém, amados? Dá uma olhada lá. Aí depois você lê Apocalipse 5, você vai ver que ele é o único nome digno de pegar o livro e abrir. O livro está na mão direita do Deus o Pai. Ou seja, Jesus arrancou o aguilhão da morte, triunfou sobre ela, abrindo o caminho para a imortalidade. No Brasil nós temos a Academia Brasileira de Letras. E quando alguém se torna um escritor famoso, já na velhice, normalmente chega lá na velhice, aí entra para a Academia Brasileira de Letras. E quando alguém entra lá, recebe um título. O título é imortal. Mas eles já estão tudo velhinho, acaba morrendo dentro de poucos anos. Tudo bem, eles se tornam imortais pelas suas obras. Ou seja, suas obras ficam aí por muitos anos. Mas verdadeiramente imortal é você. É você que está em Cristo Jesus. Olha o que está em 2 Timóteo 1,10. 2 Timóteo 1,10 diz que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Você pode levantar a sua mão? Se você está em Cristo, isso é para você, é uma grande verdade, quero que você confesse. Diga assim: em Cristo Jesus, eu sou imortal. Fala com convicção, diga: em Cristo Jesus, eu sou imortal. Diga de novo: em Cristo Jesus, eu sou imortal. Ou seja, você tem a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Porque Ele morreu em nosso lugar, porque Ele assumiu os nossos pecados, nossas transgressões. Eu e você nos tornamos imortais em Cristo Jesus. Porque Jesus vive, você não precisa mais ter medo da morte. Porque Jesus vive. Deixa eu te dizer, em Jesus a morte não é mais a última palavra. Porque Jesus vive, nós viveremos com Ele eternamente. João 11, 25 e 26, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele é a ressurreição e a vida. Deixa eu dizer mais alguma coisa. Jesus saiu do túmulo como a primícia daqueles que já morreram. Ele foi o primeiro da fila. Mas nós seguiremos as suas pegadas, porque nele, em Jesus, nós estamos eternamente seguros. Diga amém. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, versos 20 a 23. 1 Coríntios 15, 20 a 23 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Essa palavra dormem é uma palavra carinhosa para aqueles que morreram. Sendo Ele as primícias dos que dormem. Próximo verso, verso 21. Porque assim como por um homem, Adão, veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Verso 22. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos são vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que estão em Cristo na sua vinda. Diga aleluia.
No dia da segunda vinda de Jesus vai ser um espetáculo o maior, aí sim, o maior espetáculo da terra, porque o mar vai dar os mortos que nele estiverem, até aqueles que foram cremados, a cinzinha, Deus vai ressuscitar, os sepulcros se abrirão, e os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Deixa eu te dizer uma verdade: se você está em Cristo, o seu destino não é mais aquele túmulo gelado, o seu destino é a eternidade no céu. Em Cristo nós não caminhamos para o ocaso, cheio de sombra e horror. Em Cristo nós caminhamos para o glorioso dia da ressurreição. E quase que eu digo aqui manhã gloriosa. Diga em Cristo Jesus. Vocês estão me ouvindo aí? Diga em Cristo Jesus. Diga em Cristo Jesus. Eu não caminho para o ocaso, mas para o dia glorioso da ressurreição. Amém, aleluia. Presta atenção. Eu já estou com 54 anos, fiz agora dia 11 de fevereiro. Mas eu fico bem feliz porque o David me alcançou já também. Ele também já fez 54, dia 21 de fevereiro. Então ele já me alcançou e é assim que nós vamos. Mas presta atenção. O nosso corpo cansado, eu não estou cansado não, só estou citando. E nem você, David, nós estamos jovens. E jovem é outro papo, mas presta atenção. O nosso corpo cansado pelos anos, muitas vezes machucado pelas doenças, e às vezes enrugado pelos problemas da vida, e que às vezes, se Jesus não volta logo, vai morrer. Mas eu quero te dizer, ele não ficará inerte no pó, porque quando soar a trombeta de Deus, nós nos levantaremos do pó e receberemos um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, semelhante ao corpo da glória de Jesus. É isso que a cruz e a ressurreição nos proporcionam. 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 54. Presta atenção nesse texto. Paulo diz: digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, você não vai entrar lá com esse corpo. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos morreremos, aí dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Presta atenção nessa explicação de Paulo. E os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Verso 53: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Você sepulta um corpo em vergonha, em tristeza e em dor, mas levanta um corpo glorioso, igual ao de Jesus, que foi levantado dentre os mortos. Diga amém. Amém. E o quarto e último pilar da nossa fé é o trono. Diga o trono. Diga o trono. Após a sua ressurreição, Lucas 24, 51 nos diz que aconteceu que enquanto ele abençoava, ele foi se retirando, foi sendo elevado às alturas e foi recebido no céu. Esse mesmo texto está em Atos capítulo 1. Ou seja, Jesus Cristo não apenas venceu a morte, ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, o nosso Pai. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus foi entronizado e exaltado, como lemos em Filipenses. Deus o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus
todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa expressão que Jesus está no trono, reinando sobre todas as coisas, sabe o que significa? Significa que em breve Jesus voltará. Significa não apenas que Ele governa, mas em breve Ele voltará com poder e grande glória. Então seremos reunidos a Ele para reinarmos com Ele, e isso por toda a eternidade. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 17. Olha o que Paulo escreve. Ele disse: olha, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já morreram. Ele está dizendo: não sejam ignorantes, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, os que já morreram, Deus mediante Jesus nos tornará a trazer juntamente com Ele. Verso 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram. Verso 16: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado e a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus veio, Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus subiu ao céu, está no trono ao lado de Deus, direito de Deus o Pai. Jesus voltará em breve. Agora, saber de tudo isso não muda nada se você não se comprometer com Ele, se você não se comprometer com a mensagem da cruz. Hoje eu quero convidar você a se comprometer com a mensagem da cruz, porque a vitória é para aqueles que se comprometem. A vida eterna é para aqueles que se comprometem com Jesus, porque Jesus só perdoa, só salva, só restaura, só liberta aqueles que se comprometem com Ele. Eu quero encorajar você agora a dar o passo mais importante da história da sua vida, da sua existência nessa terra: entregar sua vida a Jesus, ou renovar a sua aliança com Jesus. Eu quero orar com você daqui mesmo. Se você quer mesmo, se você entendeu a mensagem, e se você entendeu que a cruz foi por causa de você, foi para te buscar, foi para te salvar, que lá Ele levou seus pecados, suas dores, transgressões e iniquidades. Se você quer se comprometer com esta mensagem do Evangelho de Jesus, fique em pé onde você está, dizendo: pastor, eu entendi essa mensagem. Pastor, eu renovo o meu compromisso. Pastor, eu entrego a minha vida, eu me coloco nas mãos de Jesus. Olha, sabe, a glória da eternidade é para aqueles que se comprometem com a mensagem da cruz, é para aqueles que se rendem a Jesus, é para aqueles que se voltam para Ele, é para aqueles que vivem para Ele. Um antigo hino diz o seguinte: levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Não existe evangelho sem cruz, não existe discipulado sem cruz. Vamos ficar em pé, ninguém se movimente agora até que terminemos a oração. Pessoal das portas aí, tá? Por favor. Onde você está? Curva a sua cabeça. Claudinei, vem aqui. Nós vamos orar. Levante suas mãos. Levante suas mãos em adoração, em oração, em gratidão, porque Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida, e tudo isso está preparado. A cruz nos garante perdão, reconciliação, salvação, ressurreição eterna, o céu, a morada de Deus conosco. Mas para isso nós temos que estar 100% comprometido com Jesus, recebendo o que Ele fez em nosso lugar.
Feche seus olhos, levante sua mão, comece a falar com o Pai. Diga a Ele do seu compromisso. Comece a falar com Ele. Vamos lá? Comece a orar, enquanto o pastor vai orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa poderosa palavra, que abriu os nossos olhos, Senhor, que mudou a nossa forma de pensar. E mais uma vez aqui, Senhor, nós queremos nos comprometer com a cruz de Cristo. Nós queremos nos comprometer com o Evangelho, como discípulos, não como aqueles que assistem à história, mas hoje aqui tomamos uma decisão de deixarmos para trás todas as atitudes, ó Deus, que nos afastam, que é pecaminosa, mas decidimos, Senhor, viver uma vida santa, separada, unicamente para o Teu reino. Senhor, nós queremos ser a extensão do Senhor no nosso dia a dia, para a nossa família, para a esposa. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que cada decisão que está sendo tomada aqui nesse momento seja um momento não só, Senhor, para aqueles que já Te conhecem, mas também para aqueles, ó Deus, que estão pela primeira vez rendendo as suas vidas a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós colocamos o nome deles, colocamos a vida deles diante do Senhor e cremos que se tornarão discípulos comprometidos, sem jamais voltar atrás. Oramos assim, abençoamos a vida deles, abençoamos essas famílias, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.